Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. E nessa noite agora, por esses poucos minutos, eu gostaria de convidar você a meditar na palavra de Deus comigo. O tema da mensagem de hoje é a esperança do novo. Sim, esse novo tempo que estamos vivendo e também esse novo tempo que o Senhor está propiciando a todos nós como igreja. Meus queridos, eu creio que o mundo, de uma forma geral, vive o momento de maior incerteza deste século. Isso mesmo, nós vivemos tempos em que o medo tem tomado conta de muitas pessoas, o desespero, a falta de fé, a falta de esperança e os mais diversos sentimentos negativos têm se alojado no coração, na alma e na mente de muitos. Porém, quando eu olho para a Bíblia, eu sou capaz de ver grandes histórias que foram escritas e desenhadas em meio a incertezas extraordinárias. A Bíblia, ela não é um livro de histórias em que as coisas vão de vento em popa, que melhoram na segunda, na terça e na quarta-feira para as pessoas que estão vivendo no tempo em que ela está sendo escrita e assim por diante. Muito pelo contrário. A Bíblia mostra que ela é cheia de situações dificultosas. A Bíblia não é um livro de felizes para sempre, de casamentos perfeitos, de muito dinheiro na conta, enfim. Isso são histórias para outros tipos de literatura. De forma interessante, cada narrativa, cada passagem, cada coisa que extraímos uma gota de esperança, cada história com uma gota de esperança, uma palavra de conforto e segurança, surge de um tempo de muitas dificuldades, problemas e temores. Você já percebeu isso? Foi no meio de grandes incertezas, onde não era possível ver a mão de Deus agindo, ou sentir a presença dEle, ou ouvir a voz dEle, receber um socorro, que nós verificamos que, apesar de toda essa falsa percepção que eu disse agora, Deus continua e continuava tendo o mundo em suas mãos. São nesses momentos que a nossa vida se torna e passa por um momento em que ela pode ser marcada às vezes como antes e depois. São momentos como esses que se tornam divisores de água em nossas vidas. São nesses momentos que somos convocados a nos lançar nos braços de Deus, mesmo que tudo esteja parecendo perigoso e tudo esteja dizendo que não. Ainda que nossa visão humana nos diga o contrário, para viver o novo que Deus está nos propondo, precisamos nos jogar nas mãos e nos braços dele. Para ilustrar isso e tratar desse tema, eu gostaria de tomar como base o livro de Números, capítulo 13. E eu gostaria que você lesse comigo. Números, capítulo 13, a partir do verso 25. É uma história bastante conhecida. Eu gostaria que você lesse aí comigo na sua casa. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Meus amados,
o texto ilustra e nos revela e nos mostra o que estava acontecendo naquele tempo. O texto nos mostra que o povo, havendo sobrevivido à saída do Egito, passado pelo Mar Vermelho, sobrevivido à viagem difícil e cansativa do Monte Sinai até Cádiz, o povo de Israel se encontra nos limites da terra prometida, ou seja, a terra prometida estava logo ali, a um passo, como costumamos dizer. Obedecendo às instruções dadas por Deus, seu servo Moisés envia os espias para ver como era essa terra. De acordo com Deuteronômio capítulo 1, versículo 22, o objetivo dessa missão era fortalecer a fé dos israelitas. Após 40 dias analisando a terra, nós lemos aqui que eles trazem de volta magníficos cachos de uva. A Bíblia fala que esses cachos eram tão grandes que eles usavam varas para trazê-los. E também trouxeram outros frutos, o que realmente provava e comprovava que aquela terra era capaz de manar leite, mel e muito mais, como havia prometido o Senhor. Porém, ao invés de encorajar Israel a tomar posse daquela terra, aqueles 10 dos 12 espias dizem ao povo que será praticamente impossível pisar naquela terra. O povo entra em desespero, sugere que eles deveriam voltar ao Egito e começam mais uma vez a criticar e a blasfemar contra o líder Moisés que Deus havia levantado. Como falei anteriormente, são em momentos como esses que somos convocados a dar um passo de fé. E creio também, meus irmãos, que são momentos como esses, críticos, que revelam quem são realmente as pessoas. Eu gostaria de meditar primeiramente o que pode nos levar a não desejar o novo de Deus, a não desejar o que Deus está nos prometendo. Eu quero levar você a pensar o porquê que muitas vezes nós abrimos mão do novo que Deus está nos oferecendo. Eu julgo que isso se faz importante para que possamos analisar se nós não temos sido como um daqueles 10 espias. O primeiro indicativo do porquê muitas vezes nós temos medo do novo, não aceitamos o novo, é um medo. Sim, o medo em doses certas é necessário e importante, mas quando ele toma conta da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, ele se torna terrível. Ele é capaz de nos paralisar, de nos fazer andar para trás em vários momentos da nossa vida. O medo é capaz de nos cegar de tal forma que deturpa todo o nosso conceito de realidade, fazendo com que nossos olhos fiquem com imagem embaçada e vejam as coisas distorcidas. Outra coisa que nos leva a não desejar o novo é o comodismo. Embora a escravidão fosse algo ruim, eles se acomodaram a ela. O povo de Israel desejava em todos os momentos que a crise vinha, voltar para o Egito. Como eles mesmos diziam, melhor seria ter morrido no Egito. Tem gente que prefere continuar vivendo no seu mundo, na sua bolha, da sua maneira. Estão acomodados com a vida como ela é e não se deixam ser guiados para o novo que Deus está propondo. Um terceiro impeditivo é o apego. Muitas pessoas estão apegadas às coisas que são, na maioria das vezes, apenas bagagens, métodos, formas ou tradições que não são essenciais à vida e à caminhada cristã. Estão apegados aos mais diversos objetos e situações e não conseguem deles se desvencilhar. Eu lembro de uma pessoa que tinha um apego tão grande a um instrumento da igreja, praticamente um museu, de tão velho que era, desafinado. Mas se alguém tocasse naquele instrumento, se alguém tirasse aquele instrumento do lugar, aquela pessoa praticamente ia a óbito emocional. Por quê? Apego a coisas que vão e vêm. A famosa frase da OLX de propagandas diz: desapega, desapega. E ela sugere que a gente deve sim desapegar, mas o fato é que nós somos muito apegados a algumas coisas em nossas vidas.
Infelizmente, algumas pessoas não avançam para o novo, ou para a terra prometida, porque estão apegadas a algo. De forma incrível, mesmo sendo escravos, o povo de Israel se apegou à carne que comia no Egito, como foi várias vezes afirmados por eles. Como eles diziam, melhor era a gente ficar no Egito, porque lá pelo menos tinha carne para comer. O diabo tem feito várias pessoas escravas e ainda assim muitas desejam continuar vivendo nessa prisão, com a ilusão de que lá tem pelo menos comida. Essa comida que pode ser substituída por diversas coisas que o inimigo tem oferecido a seus escravos, diversos prazeres. Por último, outra coisa que nos atrapalha de querer viver o novo é o passado. Você já conheceu aquele crente, ironicamente chamado de crente naftalina? Tem gente que vive olhando para trás, vive apegado e totalmente preso ao passado. Cansei de ver pessoas que ajudaram a construir algo, inclusive dentro da igreja, e se tornaram presas a essas construções de tal forma que não aceitam algo novo. Outros construíram um tipo de ideia, ideal, um relacionamento que em algum momento deu certo ou que foi necessário para se viver e não conseguem se desvencilhar disso para viver algo novo que está logo ali na frente. O povo de Israel também estava preso ao passado, lembrando a todo momento dos tempos do Egito como se fosse bom ser escravos. Inclusive, como eu já disse, é isso que o diabo tenta fazer com nossas vidas. Tem gente que é escravo da vida, do passado, do medo, do pecado, mas vive achando que está numa situação boa. É triste olhar para pessoas que estão sendo escravizadas e continuam desejando a viver na escravidão por algum desses motivos. Meus amados, vimos até agora situações que podem nos impedir de desejar o novo, nos impedir de alcançar o novo. E agora eu quero trazer algumas situações que revelam características dessas pessoas, desses espias que não querem o novo. Sim, existem pessoas que lutam por não querer o novo, muitas vezes involuntariamente, mas outras de causa pensada. A primeira característica de gente que deseja continuar vivendo no mesmo é a capacidade de influenciar os outros negativamente. No versículo 32 do capítulo 13 de Números, a Bíblia nos afirma o seguinte: então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra. Olha que interessante, espalharam. Meus amados, eu não sei você, mas eu conheço várias pessoas que por motivos diversos gostam de puxar os outros para trás. Gente que não quer te ver andar para frente. Gente que leva consigo para trás aqueles que são mais vulneráveis. Às vezes usam o prestígio que possuem ou até mesmo a liderança para impedir que outras pessoas alcancem aquilo que Deus está oferecendo. Se você tem sido esse tipo de pessoa que espalha notícias negativas ou que se mantém no negativo, mude a sua mentalidade, meu querido, mude a sua forma de agir e passe a encorajar as pessoas a viverem aquilo de novo que Deus está promovendo. Se você não quer viver o novo de Deus, não sirva também de pedra de tropeço para aqueles que querem avançar. Irmãos, não se enganem em achar que nós não podemos servir de pedra de tropeço para as outras pessoas. O grande apóstolo Pedro, qual eu admiro muito, o homem de fibra, de fé, costumo dizer que um homem 880, cheio de emoção, andou com o próprio Jesus, foi capaz de fazer isso. Mateus capítulo 16, verso 21 nos mostra que Jesus estava dizendo que iria a Jerusalém com a finalidade de ser morto para que se cumprisse a Escritura Sagrada, para que se cumprissem as palavras dos profetas. Pedro logo disse que não, que Jesus deveria ter misericórdia dele mesmo, e Jesus respondeu: afasta-te de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Meu amado, se
Pedro se tornou, naquele momento, instrumento de Satanás, não pense que você ou eu estamos livres disso. Veja o que Jesus diz sobre os que se tornam pedra de tropeço. Isso é muito sério. É Satanás usando a vida de pessoas para nos levar a ver as coisas do ponto de vista humano e não a partir da perspectiva de Deus. Foi justamente isso que aqueles espias fizeram. Viram as coisas do ponto de vista humano e espalharam ao povo medo e dificuldades. Não seja assim. Fuja de pessoas assim. Viva o novo. Tome posse do novo que Deus está propondo na sua vida. Uma segunda característica apresentada pela Bíblia dos espias é que eles são especialistas, ou eles foram naquele momento especialistas em inventar mentiras. Ainda no versículo 32, nós temos a seguinte afirmação: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Era isso que eles estavam dizendo para aqueles israelitas que estavam aguardando a mensagem, aguardando a análise da terra. A alegação de que aquela terra devoraria seus habitantes, ou em outras palavras, que quem possivelmente pisasse naquela terra seria morto devido ao seu ambiente hostil, é totalmente falsa. E ela é falsa porque Deus mesmo já havia prometido Canaã a todos eles, ou seja, se eles pisassem lá, eles não morreriam. Então, como poderia aquela terra devorar os seus habitantes se Deus já havia dado a eles? Como se não bastasse, a Bíblia nos mostra que eles compararam os homens que lá moravam com os nefilins que viviam na época pré-diluviana. Veja o versículo 33. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para ele. Meus irmãos, quando eu vejo frases assim das pessoas aumentando, eu lembro de Nelson Rubens, que dizia: eu aumento, mas não invento. Esse povo, além de aumentar, inventou. Eles mentiram. Uma última característica que eu gostaria de pontuar sobre esse tipo de gente é que eles gostam de se rebelar. Veja no versículo 14, no capítulo 14, versos 3 e 4, diz assim: porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. O povo tenta agora destituir Moisés e Arão da liderança. Eles que foram, após 400 anos de silêncio da parte de Deus e escravidão do povo, levantados por Deus para tirar o povo do Egito. Infelizmente, algumas pessoas são assim. Quando estão presas ao passado, apegadas com algo, com cargos, funções ministeriais, prestígio, e um novo caminho é apontado a eles, e eles não fazem às vezes parte desse novo caminho, ou não querem fazer parte desse novo caminho, eles são capazes de tramar até mesmo com mentiras e falsas acusações contra seus líderes. Isso pode acontecer em nossa família, filhos que se levantam contra pais, que desafiam seus pais. Pode acontecer também com membros da igreja que se levantam contra seus líderes, sejam eles de ministérios ou seus pastores. Pessoas que levantam contra seus líderes ou chefes no ambiente de trabalho a fim de demovê-los da transformação que se faz necessária no ambiente. Meu querido, não seja uma pessoa assim. E mais uma vez, fuja de pessoas assim. Não há problema nenhum em você querer continuar no deserto. Nós sabemos que muitas pessoas vivem dessa maneira. Além da rebelião contra a liderança, essas pessoas se rebelam contra o próprio Deus, o que é muito mais sério. Deus havia preparado tudo para conceder ao povo a terra prometida que tanto sonhavam.
Porém, a incredulidade daqueles 10 espias, revestida de sabedoria e precaução, levaram todos a se rebelarem contra o próprio Deus. Como vimos, os espias estão presos, apegados, com medo e preferem continuar a vida no deserto. Caso você queira continuar assim, continue, mas não trame contra ninguém. Não tente remover do caminho aqueles que estão sedentos pela terra prometida, pelo novo que Deus está por fazer. Infelizmente, o fim para esse tipo de gente é terrível. Olha o que afirma que aconteceu com eles no capítulo 14, verso 36, a Bíblia Sagrada. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Calebe sobreviveram. O fim para essas pessoas que agem dessa maneira é assim. É pautado pela morte, pelo sofrimento. Enquanto os espias tiveram uma morte fulminante, como diz a palavra de Deus, o povo que deixou-se levar também sofreu. Olha o que diz o texto sagrado. Mas, tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Agora, deem meia volta e não sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto, em direção ao Mar Vermelho. É o que Deus diz ao povo. Irmãos, veja que ironia. O castigo do povo fez-se de forma comparativa com o seu crime. Eles afirmavam por várias vezes que melhor seria morrer no deserto do que ir voltar para o Egito. Eles afirmavam isso todas as vezes que alguma adversidade surgia. E Deus acabou concedendo a eles esse pedido. Eles estão agora voltando em direção ao Mar Vermelho, onde tudo começou, para morrer no deserto. A glória e a alegria de viver o novo e entrar em Canaã, a terra que mana leite e mel, acaba de ser adiada para permitir que a geração de rebeldes morra aonde desejava. John Stott chama isso de ira divina. É Deus permitindo que o ser humano siga o caminho desejado, ainda que não seja o caminho escolhido por Deus. É Deus permitindo que a rebelião contra ele seja colocada em prática. Mas isso não pode acontecer sem sofrimento, dor e morte. Foram 40 anos no deserto que aquele povo ficou, até que todos morressem. Meus queridos, essa história é tão importante e é tão marcante que sua mensagem continua a ser propagada e ela ecoa por toda a Bíblia. Ela é lembrada em Deuteronômio, capítulo 1, versículos 20 a 40, no Salmo 95, no Salmo 106, os profetas falaram dessas histórias, Coríntios fala dessa história, o Novo Testamento fala dessa história, e Hebreus capítulo 3, de 10 a 13, resume essa história da seguinte maneira: por isso fiquei irado com aquela geração e disse, seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei a minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. É o que diz a palavra de Deus. Meus amados, estamos vivendo em tempos de incertezas. Muito se diz de um novo mundo, uma nova igreja,
uma nova possibilidade de sermos pessoas diferentes. Enfim, o novo é esperado em todos os lugares. Apesar dos 10 espias e de tudo que eles fizeram e causaram ao povo, a palavra nos mostra que ainda assim haviam 2 espias que fizeram tudo diferente. Eles não negaram a existência de adversidades, assim como nós não podemos também negar, porque a caminhada cristã é cheia sim de percalços. Mas eles olharam através da perspectiva de Deus e afirmaram ao povo que aquela terra seria deles. Sim, seria deles, afinal de contas o próprio Deus havia prometido aos seus antepassados. O próprio Deus havia aberto o Mar Vermelho, havia feito tantas coisas no caminho até ali. Meus amados, ainda que pareça que Deus esteja em silêncio na sua vida, inativo nesse momento de pandemia, Ele continua tendo o mundo em suas mãos e nos convoca a fazer e a tomar posse desse novo que virá. Quero dizer algo a você: quando a vida é incerta, Deus não é. Guarde isso. Quando a vida é incerta, Deus não é, Ele continua sendo o mesmo Deus. Coisas boas e novas podem surgir das adversidades. Vamos ver alguns exemplos? Imagine José, meus irmãos, ouvindo seus irmãos fazerem o seguinte comentário: e aí, nós vamos vendê-lo como escravo ou a gente vai matá-lo? Veja, ele tinha na sua frente 2 possibilidades: ou ele seria vendido como escravo ou ele seria morto. Eu não consigo mensurar qual é pior. O que é ainda mais terrível, elas foram proferidas pelos seus próprios irmãos. É possível encontrar algo de bom e novo nisso? A história vai mostrar que Deus não estava dormindo. José foi fiel e confiou na perspectiva divina e se tornou o rei do Egito, não sem sofrimento e dor. Foi peça importante na ação de Deus ao longo da história e na preparação do caminho para o Messias. Pense na mãe que teve que colocar seu filho em um cesto e soltar num rio. Você que é pai, que é mãe, você pode sentir isso. E ela tinha apenas, se é que nós podemos chamar assim, apenas a certeza de que Deus estava com ela. Ao contrário, ela tinha inúmeras possibilidades de catástrofes. O cesto poderia virar, assaltantes poderiam pegar o seu filho, crocodilos, animais, ele poderia morrer afogado, ou seja, tudo isso, ainda assim, ela colocou o seu filho naquele cesto e soltou no rio. Aquela criança se tornou o libertador de Israel, não sem lutas, sem dor. Aquela mulher espiou o futuro e permaneceu fiel à perspectiva de Deus e disposta a ser instrumento do que Deus queria fazer no mundo. Não importa se além da pandemia global você ainda esteja vivendo uma pandemia na sua saúde, no seu casamento, nas suas finanças, no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, enfim. Agora é momento de você olhar para as incertezas da vida e decidir de que lado você estará. Como você olhará para essa situação, com os olhos de Deus ou com os olhos humanos? Não, Deus não prometeu uma vida fácil. Muito pelo contrário, Ele disse que nesse mundo nós teríamos muitas aflições, mas que Ele estaria conosco todos os dias até o fim de nossas vidas. Irmãos, estamos diante de novas possibilidades. Estamos sendo convocados por Deus para espiar dia a dia um pouco do que Ele tem para nos dar num futuro próximo. Estamos sendo convidados a participar do novo mundo que se iniciará pós-pandemia, de fazer parte do novo agir de Deus, de escrever a história do mundo, a história da nossa igreja, das famílias e da sociedade pós essa pandemia. Ele quer te tornar participante disso tudo. Cada um de nós somos um daqueles 12 espias, e Deus está nos convocando a ir e a espiar o futuro que Ele tem prometido
prometido para nós. Ele está nos dizendo que o novo nos trará a permanência da sua graça, nos trará a sua presença e nos permitirá experimentar suas bênçãos como sempre experimentaram aqueles que se renderam a Ele. Quero concluir com o seguinte versículo. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Meu querido, Ele te conhece muito mais que você mesmo. Enquanto nós apenas espiamos, talvez fechado em nossas casas, o que pode acontecer no futuro, com o nosso misto de sentimentos e incertezas. Enquanto espiamos e achamos que Ele está inerte, em silêncio, a palavra de Deus nos assegura que Ele continua fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A terra, o novo, está logo ali na frente. O novo está à sua espera. Você é um dos espias e você tem duas alternativas. Uma te leva de volta ao Egito e à morte e à continuidade da vida que você está levando. A outra, ainda que pareça mais difícil, te leva ao novo e à promessa de Deus, que já está reservada e preparada a cada um de nós. A escolha é sua. Decida-se de qual lado você quer ficar. Tome posse. Decida-se hoje olhar com os olhos da fé e viver o novo que Deus está lhe oferecendo. Que Deus te abençoe. Um abraço, fique na graça de Deus e até mais.